Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, onde trazemos informação de qualidade e bastante coisas interessantes para vocês. É o universo da criança, o universo do adolescente, sempre com vocês, sempre trazendo temas atualizados. E conosco hoje o professor, médico, doutor, gastroenterologista pediátrico, Dr. José Vicente Spolidoro, a quem eu tenho muito orgulho de conhecer. Fiz residência lá ainda nos tempos em que ele era meu professor, no serviço da PUC maravilhoso, que foi fechado, um crime que aconteceu em Porto Alegre, né, Spolidoro? Dos piores. Dos piores. Seja muito bem-vindo hoje. Muito obrigado. Tá? E ele vai conversar com a gente hoje sobre a alimentação nos primeiros anos de vida, os 1000 dias do futuro, tá? Do início da gestação até os 3 anos de idade, né? Ela é muito determinante para a saúde ao longo de toda a vida. Então, seja muito bem-vindo e vamos começar, ok? Perfeito. Para começar, explica aí para nós, doutor, o que são exatamente os 1000 dias que a gente tem ouvido tanto, por que esse período é tão importante para o desenvolvimento da criança. Muito bem. Então, muito obrigado pela pergunta, porque isso é extremamente relevante. Essa fase da vida é um período quase que exclusivo, né? O que acontecer agora é determinante em vários momentos da vida, e isto é agora ou nunca. Então, isso começou com os estudos do professor Bertoldo Koletzko, que é um alemão, gastro e nutrólogo, uma pessoa que juntou um grupo de trabalho e começou a estudar esse período. Esse período inicia na gestação e, consequentemente, leva até os 2 anos de idade, até completar 3 anos. Esses 1000 dias têm um papel fundamental para o desenvolvimento dessa criança sobre vários aspectos. Existe já uma inflação desse período, que é os 2.200. Os 2.200, porque chama a atenção que não basta que a mãe seja saudável só na gestação, ela tem que ser saudável desde a concepção. E aí entra a saúde do pai como um aspecto importante, porque esse pai também tem que ser saudável. Quase ninguém fala, né, nisto. Mas isso é muito importante, porque nós estamos falando sobre uma coisa que vai ter significado para toda a vida através da epigenética. O que é epigenética? Epigenética todos nós temos o nosso DNA, que é da concepção do óvulo da mãe e do espermatozoide do pai. Mas esse DNA, ele, apesar de ser uma estrutura rígida, ele tem componentes periféricos que podem ser afetados pelas questões ambientais, que inclui a alimentação, que inclui as condições de saúde dos pais, que, por sua vez, também podem transmitir, além do seu DNA, as suas metilações, para usar o termo mais específico da epigenética, que possam transmitir algumas alterações, e muitas delas são alterações metabólicas. Muito bom. Deixa eu só fazer um parênteses, pessoal. Os maus hábitos dos pais. Essa é a tradução disso, né? Os maus hábitos podem ser transmitidos até a esse nível aí. Exatamente. Eu vou dar um exemplo para a gente começar essa conversa, para não achar que a gente está falando elucubração. Eu gosto muito de um estudo que fez parte desse grande contexto que envolveu os estudos do professor Bertoldo Koletzko, mas esse não era o estudo dele, é um estudo de um grupo espanhol. Eles pegaram ratinhos prematuros, hiperalimentaram eles. Esses ratinhos prematuros, na idade adulta, eles estavam obesos com síndrome metabólica. Aí eles pegaram um grupo de ratas normais, então as mães eram normais, mas os pais eram obesos com síndrome metabólica. E cruzaram parte das ratas também com ratinhos normais. Pois é importante mostrar que 2 gerações desses ratos obesos com síndrome metabólica transmitiram síndrome metabólica com resistência à insulina, hipertensão, que
apesar de terem uma alimentação normal, eles até não ficaram obesos como os pais, mas a síndrome metabólica, que é o metabolismo associado com a obesidade, foi transmitido para 2 gerações, sem que isso tivesse associação com a alimentação desses ratinhos depois do seu nascimento. Olha que responsabilidade para os pais. Então, por isso expandiram para os 2.200 dias, pensando de que é importante quando um casal se prepara para ter um filho, que ele também tem que se preparar para ser saudável. Os estudos na gestação mostram que as mães, por exemplo, com dentes sépticos, elas transmitem alterações que vão comprometer a microbiota das crianças. Mães com obesidade, com diabetes, vão acabar trazendo modificações metabólicas para as crianças, né? Crianças que foram alimentadas de forma inadequada, e aí sem o leite materno, por exemplo, e de uma alimentação imprópria, né? Essas crianças vão ter estímulos metabólicos. Um dos papéis que a gente se preocupa, nós nos preocupamos muito na alimentação dos bebês, que é o leite materno é o alimento por excelência, ele é preparado, ele tem tudo que a criança precisa para se desenvolver. Mas, lamentavelmente, nós temos bebês que não podem receber leite materno por várias razões. Questões sociais, questões de doença da mãe, seja lá o que for. Ou da própria criança. A gente precisa lançar mão das fórmulas infantis. As fórmulas infantis são desenhadas para atender as demandas nutricionais do leite materno. Nunca vão conseguir ser exatamente o leite materno, mas vão cada vez se chegar mais perto à indústria para poder dar essa saúde. Aí vem a Organização Mundial de Saúde e libera leite de vaca integral para as crianças acima de 6 meses, o que é um absurdo. Absurdo por quê? Porque o leite de vaca é um leite feito para alimentar um terneiro. O terneiro, ele no primeiro ano de vida desenvolve massa muscular, então ele tem que ter muita proteína no leite da vaca, como de fato é muito mais proteico que o leite materno. O leite do bebê não desenvolve tanto músculo, ele vai desenvolver cérebro, então ele precisa de micronutrientes que estão no leite materno e que as formas infantis buscam apresentar para a criança para que ela possa ter o seu desenvolvimento melhor possível. Então, todo esse contexto inclui os 1.000 dias. A importância de ter, sob todos os aspectos, uma condição saudável para que essa criança possa se desenvolver de forma adequada e poder ter todos os seus potenciais. E quando eu digo todos os potenciais, eu passo nos potenciais cognitivos também. Né? E aí, por exemplo, a gente sabe, o primeiro ano de vida, a criança triplica o tamanho do seu peso e aumenta 1,5 vezes a sua estatura. Então, é um período com uma velocidade de crescimento incrível. Então, um dos papéis importantes dos 1.000 dias é garantir que a criança tenha todo o seu potencial de crescimento. Quando eu chego, olho estudos, por exemplo, como o do professor César Victor de Pelotas, dentro da sua maravilhosa coorte de bebês, que hoje estão provavelmente por mais de 20 anos. Nessa coorte, ele analisou o QI com 18 anos e comparou com as crianças que tinham um desvio padrão acima de estatura com as que tinham um desvio padrão abaixo de estatura. E o que ele verificou? Que o QI era 4,5 vezes maior naquelas que tinham mais estatura. O que isso significa? Independente da estatura final desse indivíduo, a estatura do primeiro ano de vida tem todo a ver com a nutrição do primeiro ano de vida. Então, se tu tiver uma nutrição equilibrada, que tu possa ter um bom crescimento estatural, certamente tu tem componentes para poder ter um bom desenvolvimento cognitivo. Então, isso tudo compõe os 1.000 dias. Inclui também o cuidado com a microbiota. Isso que eu queria te perguntar agora. Tu falaste microbiota. Vamos explicar aí um pouquinho para o pessoal o que é microbiota, qual é a importância dela. Bom, a microbiota, na verdade, são trilhões de bactérias que a gente tem no nosso intestino e que cada vez mais está evidente a sua importância sobre todos os aspectos para a vida desses indivíduos, sejam crianças ou sejam adultos. Essa microbiota, com seu equilíbrio, ela garante um metabolismo mais adequado, mais saudável. Podemos ampliar isso considerando que a microbiota ideal de uma criança no início da vida
ela nasce, a microbiota já existe na vida intrauterina, mas de uma quantidade muito ínfima, muito insignificante, mas que tem a ver com a saúde da mãe. E quando ele nasce, ele começa a implantar a sua microbiota. Essa microbiota já é diferente se essa criança nascer de parto cesáreo ou de parto vaginal. No parto vaginal, tu implanta uma microbiota muito mais do tipo bifidobactéria. É uma bactéria específica Mais saudável. que ela tem tudo a ver com a saúde da criança. Se essa criança tem leite materno exclusivo, mesmo que ela nasça parto cesáreo, ela consegue compensar, porque o leite materno ele é bifidogênico, ele é criador de uma microbiota bifidobactéria. E nas crianças que não têm leite materno, as fórmulas infantis hoje têm vários componentes e buscam que a microbiota deles também seja um bifidobactéria. Essa microbiota do bebê vai garantir uma série de coisas importantes, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento imunológico. Nessa primeira fase, a criança vai desenvolver tolerância aos alimentos, ao meio externo. Ela nasce praticamente virgem de defesas, mantendo só a IgG que ela recebe das mães. E aí, aos 6 meses, essas defesas que recebeu da mãe já se foram. Então, ela tem que começar, durante esses 6 meses, ela tem que ir desenvolvendo as suas próprias. Essa bifidobactéria ajuda muito no desenvolvimento desta imunidade. Tá? Então, nós temos aí os 1000 dias influenciando no crescimento, no equilíbrio do intestino com a microbiota saudável, no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento imunológico. Então, veja como é importante esses primeiros 1000 dias, porque eles são determinantes de uma série de consequências. Se os problemas imunológicos, distúrbios nessa fase, aumentam a chance dessa criança ter doenças inflamatórias. Alérgicas, sem dúvida nenhuma, alérgicas têm tudo a ver. Né? Então, nós estamos diante de uma fase que é crítica. E esse cuidado com essa criança é baseado em todos os estudos científicos com evidências fortíssimas, indicam que esse cuidado nessa fase da vida vai ser determinante para várias outras condições. Um bebê, por exemplo, que recebe leite vaca integral no primeiro ano nos primeiros meses de vida, recebe uma carga proteica muito alta. Essa carga proteica alta, ela induz o nosso organismo a uma resposta metabólica que vai levar à obesidade. A relação é absolutamente indiscutível. Quanto mais proteína esse bebê ingere, mais obesidade e síndrome metabólica ele vai ter depois. Então, por isso o leite materno tem bem pouca proteína, as fórmulas infantis têm bem pouca proteína. Então, são uma série de cuidados que fazem parte desse contexto dos 1000 dias. Nós vamos conversar mais sobre isso, mas só para ressaltar para o pessoal, alguém pode dizer, mas sempre se utilizou leite de vaca. Na verdade, se vocês analisarem através da história, o homem viveu muito menos, né? Vivia muito menos. E essas descobertas todas é o que nos fizeram ter uma longevidade maior e melhor. Né? Então, por isso, esse conhecimento todo, e a gente sabe que isso não era uma coisa boa, tanto é que se morria antes. Né? E é mais do que isso, né? A gente cada vez quer um indivíduo com melhor qualificação, mais preparado para o trabalho, que esteja mais... esses 1000 dias têm uma relação direta. Bárbaro, tem estudos lindíssimos mostrando que quem tem os 1000 dias com maior qualidade ganha mais dinheiro, é mais sucedido profissionalmente. E aí, o que a gente quer? A gente quer que alguém chegue na vida adulta com todo o potencial com que ele nasceu. Sim. E que nada disso se perca no caminho. Isso é tão importante. E um dos profissionais que a gente sempre tem veiculado aqui dentro é o pediatra, né? Aí o pediatra é a pessoa que pode ajudar essas famílias e essa criança nesse caminho. E, no entanto, hoje, infelizmente, por políticas errôneas, ele foi retirado da assistência básica, né, na Espridório, com consequências muito ruins, né, sobre isso. Isso aí. Esse é um problema muito sério, né, porque o sistema hoje, muito vinculado com o médico de família, com todo o respeito, ele não tem uma formação pediátrica e detalhes do desenvolvimento da criança, do cuidado com a criança,
quem conhece a criança é o pediatra. Ele fez uma formação toda para conhecer todo o desenvolvimento e todas as potencialidades dessa criança. E vou te dar uma notícia, não é nem médico de família, a grande maioria é clínico de qualquer especialidade hoje na assistência básica. A gente não tem nem especialistas com RQE, esse é o grande problema. Então, a retirada do pediatra foi um erro estratégico monumental, foi uma burrada no SUS. Não, eu te diria assim, eu não quero ficar mal com os colegas da medicina de família. Eu acho que eles fazem um trabalho excelente. Importante. Mas a formação do pediatra é diferente e ela não pode se abrir mão dela. Ele é um parceiro, na verdade, né? São parceiros, são 2 clínicos parceiros de populações específicas. O clínico da criança é o pediatra, né? Então, ele é ótimo para trabalhar em parceria com o médico de família, né? Bom, e falando então nisso aí tudo, vamos falar um pouquinho da questão da introdução alimentar, pode ser? Pode. Hoje a gente que fala... faz parte desse contexto que nós estamos falando. Exatamente. Né? Isso aí eu acho que está tendo muita confusão. Eu vejo hoje muito Instagram com milhões de especialistas, muitas vezes não médicos, aliás, a maioria não médicos estão no Instagram, né? E fazendo uma confusão na cabeça das pessoas, e as pessoas às vezes ficam bravas com o pediatra. Não, mas não é isso que está se falando e não sei o quê. Então, vamos lá aqui com uma pessoa que entende do assunto, né? Vamos lá. Se falava antes das papas amassadas, das sopinhas, e aí progressão gradual de textura, e hoje a gente fala muito no método BLW, esse, né? Que está tão falado. O que tu me fala sobre isso? Bom, primeiro vou dar um background da gente em relação a isso, né? Essa é uma área que eu trabalho diretamente. Eu fui recentemente presidente da Sociedade Latino-Americana de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica. Nós publicamos um consenso há uns 2 anos atrás, em que nós sentamos vamos dizer assim, os especialistas da América Latina, de todos os países da América Latina, e consensuamos vários aspectos. Dentro desses consensos que nós chegamos, um deles, muito importante, é que momento iniciar a alimentação complementar. A alimentação complementar, os estudos internacionais, eles determinam que o período, a janela ideal para ter esse contato, e que está associado inclusive com redução de intolerâncias alimentares, com redução de alergias alimentares, é o período que vai dos 4 aos 6 meses. Na América Latina, nós temos um cuidado maior do que fora na Europa e Estados Unidos com o aleitamento materno exclusivo. Então, nós consensuamos que não há por que iniciar antes dos 6 meses, porque nós queremos o leite materno exclusivo até os 6 meses. O que não significa que a gente não possa começar um pouco antes, em determinadas situações, mas se for leite materno exclusivo, vamos levar até os 6 meses. E aí a gente pede até que as crianças que não recebem leite materno também façam aos 6 meses, para que todos comecem juntos, porque, na verdade, não tem nenhum ganho adicional começar antes dos 6 meses. Aos 6 meses, a criança está madura, né? Frequentemente está com desenvolvimento neuropsicomotor que já consegue ficar sentadinha, mas mesmo que não sente, ela já tem uma postura diferenciada. E ela está ávida a poder começar a receber os alimentos. Esses novos conceitos determinam que não se deve restringir nada na introdução alimentar, né? Tu deve lembrar, eu quando aprendi, a gente não introduzia ovo no primeiro ano de vida. Sim, até 1 ano de idade. Não introduzia, sei lá, um monte de alimentos que nós não dávamos no primeiro ano de vida e que depois se introduziria mais tarde, com o intuito de que esses alimentos eram mais alergênicos. Isso conceitualmente caiu acabou, né? E os estudos que mais fortemente mostraram isso, primeiro foi com amendoim, onde nós aqui quase não fazemos, o amendoim não faz parte da nossa introdução alimentar. Diferente dos Estados Unidos, né? Que eles são muito expostos, peanut butter. Inglaterra e Israel, é muito importante. E os estudos mostraram que, comparando uma criança que iniciava amendoim aos 4 meses de idade, uma pasta de amendoim, ou aos 2 anos de idade, a que mais desenvolvia alergia, as que começavam com 2 anos.
Depois, isso tudo foi feito com ovo também. Então, não há dúvida nenhuma que nós não temos que restringir nenhum alimento. E, a partir dos 6 meses, nós temos que introduzir todos. Óbvio que de uma forma progressiva, para que a criança possa desenvolver paladar. A questão das papas. Eu acho que a gente tem vários degraus nessa introdução alimentar. A questão de usar papas ou usar alimentos inteiros. Conceitualmente, quanto mais separados os alimentos estiverem, a criança pode começar a percepção do seu paladar melhor. Mas eu entendo que o início da introdução alimentar é o início de uma mudança de consistência do alimento. Então, eu, particularmente, sigo usando papas e dou minhas aulas na faculdade ensinando os alunos a preparar papas. Essa introdução de papas permite que a criança comece o contato com um alimento mais pastoso e ali eu incluo todos os grupos alimentares nessa papa. E a papa não é um liquidificador, gente. Não. É importante entenderem. Primeiro é toda amassadinha. Amassadinha, né? com garfo. E aí, assim, tu vai observando como é que a criança tolera. Se ela começa a dar uma engasgadinha, né? Não tem muito problema, tu pode até usá-la mais esmagada, até dar uma passadinha na peneira no começo, assim, a primeiros 4, 5 dias, para que ela sinta aquele gosto diferente, com uma consistência não tão diferente. E a partir do momento em que ela começa a aceitar bem os alimentos, aí sim começar a separar os alimentos para que ela possa perceber o gosto de cada um dos alimentos. A oferta dos alimentos sólidos na mão da criança é um ganho, é muito bom. Eu acho que o BLW contribui com um conceito de tato, de consistência, muito legal. A criança participar, né? Devem participar da alimentação, a gente deve deixar a criança pegar o alimento com a mão, nada de preocupar com sujeira. Mães deixa muito neuróticas sujar. com limpeza, tem que deixar. Não, se o tapete é novo, bota um pano por cima, mas plástico. Ela precisa fazer sujeira com o alimento, precisa meter a mão na comida, passar na cara, não tem que ficar limpando boca, nada disso. E o alimento sólido oferecido para a criança é uma contribuição que a criança faz de autoalimentação. Onde é que paira o problema com BLW e outras técnicas similares, como a Bliss? São técnicas que, fazendo isso de forma exclusiva, está comprovado que a criança é hipoalimentada. Ela acaba recebendo menor conteúdo nutricional com a alimentação complementar do que deveria. Então, no meu conceito, eu adquiro esse conceito da alimentação sólida com a criança administrando, mas a oferta da família com o alimento, de uma forma não agressiva, não ostensiva, mas deixar a criança participar da alimentação, dar uma colher para ela levar na boca o alimento. Não precisa ser tudo sólido, pode ser alimentos um pouco mais pastosos, né? E aí ela vai progredindo. Essa progressão numa criança saudável, numa família saudável, isso é muito importante, a gente acaba encontrando muitos distúrbios alimentares, vinculados com distúrbios alimentares que a própria família já traz em si, né? Repercutindo, obviamente, nos distúrbios alimentares da criança. Pais constipados, por exemplo, né? No nosso conceito de introdução alimentar, entra um conceito de participação, de percepção, a gente chama de alimentação perceptiva, ou seja, é a mãe respeitar o apetite da criança, tanto de atender quando a criança está com apetite, como entender que a criança não quer mais comer e não vai forçar ela a comer. Então, essa alimentação perceptiva é muito importante. Isso depende muito do olhar da mãe, da convivência da mãe e das suas experiências anteriores. E ter paciência também, né? Claro. Que às vezes eles demoram, não é que eles não queiram, né? Claro. Tem que... Aqui eu estou falando a mãe de uma forma... o familiar, quem for responsável. A mãe, é o pai, é Vó, a tia, o cuidador, seja quem for a pessoa que está fazendo isso, é importante que ela tenha essa percepção da importância que tem dela
interagir com a criança durante a alimentação, que tem que ser um momento tranquilo, um momento em que ela... Isso tem tudo a ver com essa criança ser uma criança que vai se alimentar bem toda a vida. E é importante pararem, né? Desligar a televisão, todo mundo está na mesa, Perfeito. né? E tu sabe qual é uma preocupação, para mim, muito grande em relação a essa fase? O pessoal do Hospital de Clínicas, Dr. Leandro e a equipe dele, fizeram uns estudos muito interessantes e encontraram um percentual absurdamente elevado de introdução de alimentos ultraprocessados no primeiro ano de vida. Meu Deus, hoje em dia ainda. Isto é doentio. Qualquer coisa não pode ser pior do que alimento ultraprocessado. Todas as evidências científicas do quanto que o ultraprocessado interfere na microbiota, está associado com estímulo inflamatório, obesidade, que esses alimentos são calóricos e normalmente também com muito sal, associado com hipertensão arterial. Então, salgadinho, bolachinha recheada, Miojinho. pelo amor de Deus, Miojinho, salsichinha. tudo que for ultraprocessado deve ficar Gelatina, de lembra a fora. famosa gelatina? A gelatina é uma água suja. Não, né? pior, eu não sei se tu já leste os rótulos ultimamente, ela foi modificada para diminuir o açúcar, eles estão colocando adoçante artificial e não avisa nada. Então, está se dando adoçante artificial para as crianças entram pequenas. todos os emulsificantes, entram... Exatamente. Então, o que é um alimento ultraprocessado? Bom, esse é um outro ponto de debate. Na verdade, hoje em dia, o ultraprocessado está com todos os alimentos que são industrializados e que tenham muitos componentes que são incluídos, que não venham diretamente da natureza. Eu tenho minhas contestações em relação a isso. Nós até estamos preparando um paper agora com um grupo internacional para poder contestar esse conceito, porque eu acho que existem alimentos industrializados com umas fórmulas infantis que não causam mal para a saúde. O que, na verdade, interessam aqueles que fazem mal para a saúde. Fazem mal para a saúde, o que é? Muito açúcar, muito sal, muito estabilizante, conservante e esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que tem tudo a ver com a saúde dessa criança e, pelo amor de Deus, a criança nessa idade, ela só vai ingerir isso se alguém der para ela. Quem é que compra, né, as coisas em casa? Compra? Não tem como ter em casa isso. Eu me lembro de uma mãezinha uma vez que me disse assim: doutor, quando é que eu posso dar o primeiro guaraná? Eu respirei fundo e disse para ela assim: tu não vai dar o primeiro guaraná. Quando ela for maiorzinha, ela vai pedir. Quando ela pedir, tu pode dar. Mas, pelo amor de Deus, não oferece uma coisa dessa para uma criança. É uma coisa tão absurda que a gente não consegue acreditar nos dias de hoje, né? Porque os impactos disso são desde câncer a todas as doenças que Não, hoje em dia, eu sou pediatra, me formei em 1981, então eu já tenho uma carga bem forte aí com 44 anos de medicina. E eu vivi várias etapas no meu processo de aprendizado. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos fazer meu fellow em 1985 e eu me impressionei com o que eu encontrei de doença inflamatória intestinal lá, que nós não tínhamos aqui. E que agora está aparecendo aqui, né? Aí, quando eu voltei, em 87, eu comecei a atender cada vez mais casos de doença inflamatória em criança. Esofagite eosinofílica, isso não existia, hoje é uma patologia que a gente encontra com bastante frequência. E aonde que eu vejo a diferença? A diferença é que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha aqueles supermercados maravilhosos, cheio de produto congelado. Eu comprei um micro-ondas no primeiro dia, eu sempre conto essa história para meus alunos, e fiquei maravilhado. E aqui como é que era? Minha mãe comprava na feira os alimentos preparados em casa. Tinha que fazer as coisas. A gente raramente ia fazia um bolo, fazia um pão. Raramente ia em restaurante. Os produtos eram todos comprados na feira, em natura. Exatamente. A carne no açougue. O supermercado tinha naquela época. Então, eu entendo que essa evolução ou involução na nossa alimentação, que passou a ser muito mais ultraprocessada, que é o grande elemento divisor de águas, né? Acho que nós estamos pagando o preço dessa melhoria, entre aspas, de vida, né? Que Perfeito. Tem um preço. E a obesidade que está aí rolando, né? Na nossa época, nós não
gente pouco tinha obesidade, como é hoje. Nós E estamos agora em a níveis maioria das crianças assustadores. estão, é preocupante. Infelizmente, passaram os nossos 30 minutos. Parece mentira, não conseguimos abordar tudo que a gente queria, né? Acho que vai ter que vir outro dia aí pra gente continuar a Fico à conversa. tua disposição. Tá? Quero te agradecer e queria te pedir antes, se tu quiseres deixar uma mensagem aí pros pais sobre essa questão dos primeiros 1000 dias. Buenas, então, entendam que ter um filho é muito importante, que essa preparação de saúde para o teu filho poder ter um crescimento harmônico e ser um adulto saudável, como eu já disse, com todo o seu potencial. Essa preparação tem que vir antes da concepção, melhorar a qualidade de vida de vocês, atividade física, alimentação mais saudável, né? Higiene, sem exageros, mas a higiene sobre todos os seus aspectos de saúde, né? Preparar a gestação para essa criança, cuidando tudo para ser uma gestação mais saudável e cuidar dessa criança com leite materno exclusivo até os 6 meses, fazer a introdução alimentar correta, né? E isso tudo vai certamente contribuir para que o teu filho possa ter todo o potencial genético que ele veio para ser. Então, esse é meu conceito, as minhas ideias em relação a esses 1000 dias. E eu tenho absoluta certeza, por todas as evidências científicas, de que isso realmente faz a diferença. Muito obrigada, tá? Foi muito bom ter o senhor aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Pessoal, espero que tenham gostado. Mais um episódio de Pediatrando. Por favor, compartilhem, divulguem. Assunto muito importante hoje. A questão alimentar é muito ligada a doenças, como vocês viram, com o Dr. Espolidoro. O pediatra pode ajudar vocês e nos ajudem a divulgar o papel do pediatra e a trazê-lo de volta às unidades básicas de saúde, principalmente onde a grande maioria da população não tem mais acesso a ele. Muito obrigada a vocês.